A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos do canal e a você que está passando também. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar juntos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dar continuidade aí a Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo é o 25. Nós estaremos abordando acerca de Paulo, apelando aí para César, e Paulo perante o rei Agripa. Glória a Deus. Diz no versículo 1 de Atos capítulo 25. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele com acusações contra Paulo. Rogaram-lhe. Então você vê que continua, né? As acusações, as calúnias. Versículo 3. Pedindo como favor contra Paulo que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse: desçam comigo alguns dos vossos dirigentes, e se nesse homem houver algum crime, acusem-no. Não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte apresentou-se no tribunal e mandou que trouxesse a Paulo. Chegando ele, cercaram-lhe os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam aprovar. Então era testemunhas falsas, acusações falsas. Paulo, porém, em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aqui Paulo está a se defender. Você pode observar que Paulo, ele cumpria a lei, porque Paulo, ele era fariseu, ele cumpria a lei à risca. E aí ele fala: não pequei contra a lei. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo, ele realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus, ele é imutável. Para ele, a lei é santa, boa e espiritual, e expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo. Uma vida justa para mim e para você, a vida justa perante Deus, requer a obra do Espírito Santo no meu e no teu coração e na nossa alma. E Paulo compreendia isso. Então, somente depois de regenerado, mediante a graça de Jesus Cristo,
é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus. Porque é a graça que nos dá força, é a graça que nos transforma. Como um ardente desejo de agradar tão somente a Deus. Quando caminhamos com Deus, nunca andamos sem lei. Nós guardamos a lei de Deus. Aquela pessoa que verdadeiramente se transformou de dentro para fora. Quando vivemos segundo a lei de Cristo, passamos a desenvolver em nós o fruto do Espírito Santo. E aí que diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, qual o fruto que você tem apresentado diante de Deus? Então, para recebermos esse fruto, precisamos buscar o Espírito Santo. E ele nos dá a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Aleluia! E aí passamos então a ser pessoas justas porque queremos agradar a Deus e não ao homem. E contra essas coisas não há lei. Então, se você obedece às leis de Deus, você vai receber os seus galardões. Aleluia. No versículo 9, todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado por estas coisas? Então, Paulo iria ser julgado perante o tribunal. Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Ele sabia que Paulo estava sendo ali caluniado. Isso acontece comigo, com você. Muitas vezes estamos na nossa casa e estamos sendo caluniados pelos nossos próprios parentes. Mas isso é ação demoníaca. São pessoas que não têm o temor de Deus. Você está dentro da igreja, você também é caluniado. Comece a dar frutos. Aí você verá como a inveja, o orgulho daquela pessoa que não conhece a Jesus, que ainda não foi regenerado, que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, como vai começar as acusações. Então precisamos estar vigilantes, orando, jejuando na presença do Senhor e lendo as Escrituras, estudando a Bíblia. Versículo 11. Se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Se nada, porém, há das coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então é por isso que Paulo pediu, para ser levado até a presença de César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César tu irás. Versículo 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Então ali ele está explicando o que acontecera anteriormente, estava colocando o rei Agripa a par da situação. Versículo 16.
Respondi-lhes não ser costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De modo que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxesse o homem. O homem que ele está falando aqui é que trouxesse a Paulo. Levantando-se seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de suas superstições e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Então, na mente dele, Jesus não havia ressuscitado, porque ele não cria em Jesus. Apesar de ter sido evangelizado por Paulo, ele temia, mas ainda não, até aí não estava crendo. Ele não acreditava na ressurreição dos mortos. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas causas, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado por essas coisas. Apelando, porém, Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que o prendessem até que fosse enviado a César. Aleluia! Então você veja bem, as pessoas acompanhavam, aquelas dando falso testemunho, né? Queria porque queria que Paulo fosse morto, fosse abatido, porque Paulo estava levando a palavra de Deus, levando o evangelho. No mundo também é assim, você pode observar isso. As perseguições ao cristão. 22. Então Agripa disse a Festo: bem quisera ouvir também este homem. Respondeu-lhe ele: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e os principais da cidade. Então, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. Disse Festo: Rei Agripa, e todos os que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, dizendo que não convém que viva mais. Então eles queriam julgar Paulo, que ele fosse levado à morte, por causa do ódio das pessoas contra Paulo. Versículo 25. Achando, porém, eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo para o imperador, resolvi enviá-lo. Não tenho, porém, coisa alguma definitiva que escreva a meu senhor por isso. Perante vós o trouxe principalmente perante a ti, ó rei. Então, aqui era Agripa, Herodes Agripa II. Continuando, Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa para que escrever. 27. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar contra ele as acusações. Então você vê a injustiça. Ele não queria ser uma pessoa injusta e estava seguindo a ordem para poder então que Paulo fosse julgado. E Paulo pediu a intervenção aí de César.
Glória a Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Existem muitas pessoas que não sabem ler a Bíblia, que não têm o entendimento. Então você pode ler um versículo, 2 versículos com a pessoa. Mostre a essa pessoa que ela é capaz de aprender a ler. Leve para um professor, incentive aí o estudo, porque é bom conhecer a palavra do Senhor. Não ficar só ouvindo através dos áudios. É bom a pessoa ler para ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia impressa, para testificar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está me ouvindo, seja um evangelista. Leia a Bíblia. Quando for fazer visita aos parentes, a um hospital, se assente um pouquinho e leia a Bíblia para a pessoa que está ali, tão carente, tão necessitada de ouvir a palavra do Senhor. Leia a Bíblia também para a criança, para o adolescente. Explique. Então, torne prazerosa a leitura da Bíblia em sua vida, porque o primeiro que aprende é você, sou eu, à medida que eu vou lendo e que Deus vai abrindo os olhos espirituais, vai nos dando discernimento. Amém? Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que vos fala é missionária Risoneide Almeida Vasconcelos.